Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Becri. Vamos começar aqui a nosso bate-papo, né, mensal, e eu vou compartilhar o relatório, né, desse mês. Às vezes a gente tem muitas atualizações para fazer, às vezes a gente não tem tantas atualizações assim, mas esse é um importante canal que a gente abre para que deixem os cotistas bem à vontade para interagir diretamente com a gestão e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, né, com o fundo que a gente possa ajudar a esclarecer. Eu só peço para me confirmar se já estou compartilhando o relatório. Acredito que sim, né? Tá. Bom, a gente começa aqui, né? Sempre chama atenção, peço um pouco de paciência para aqueles que já rotineiramente nos acompanham. Mas a gente tem sempre aqueles cotistas que estão chegando pela primeira vez, que estão se familiarizando com o documento, então a gente passa cada um dos pontos que eu acho que é importante para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva, né? Então, primeira informação que é bem relevante é o mailing do Becri, né? Que a gente convida todos os cotistas do fundo a se cadastrarem e para terem acesso a todas as informações que a gestão comunica, né, sobre o fundo de investimento. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo ponto importante, né, é que a gente abre esse canal para que os cotistas possam interagir, possam fazer sugestões, críticas, né, tirar todas as dúvidas, esclarecer diretamente com a gestão. Quanto mais gente, melhor participando, né? Acho que a gente alcança mais cotistas, esclarece mais dúvidas. E eu acho que isso é muito relevante para o fundo, para que a gente consiga transmitir e comunicar bem, né, com todas as pessoas que confiam no nosso trabalho. Bom, a parte inicial é sempre assim, uma questão mais burocrática, né, que a gente fala o perfil do fundo, sobre as características do fundo, quantidade de cotas emitidas, os prestadores de serviços, taxas. Depois a gente vem para um quadro que eu acho que é bastante interessante. Deixa eu reduzir um pouco. É muito interessante que a gente consiga comunicar bem com esse quadro, né? O quadro das demonstrações financeiras é uma mini DRE, né? Que a gente tem aqui os resultados que o fundo alcançou no mês, meses anteriores, um acumulado no semestre e desde o início, né? Então a gente desde o início do fundo nós já distribuímos, né, de resultado líquido. Nós 334 milhões, quase 335 milhões aqui, para a gente olhar para a distribuição efetiva, né? E esse resultado vem do quê? Vem do resultado de juros e correção, né, dos CRIs, do resultado dos fundos imobiliários que nós temos de carteiras e outros ativos que já compuseram, né, a carteira do fundo. A gente tem também aqui informações a respeito das despesas do fundo, como é que estão se comportando, né? Então, é um quadro interessante para o cotista ter, né, acesso e fazer as suas considerações, observar. Às vezes, um resultado de um mês para o outro oscila, porque o, um mês tem mais dias úteis do que o outro. Normalmente, por exemplo, fevereiro é um mês que tradicionalmente tem menos dias úteis do que janeiro, que alguns meses do ano. Então, a gente tem assim uma sazonalidade de dias úteis, né, que isso faz diferença quando a gente está olhando para esse quadro, né? Então, é importante levar isso em consideração. Aqui um comentário também que a gente distribuiu, né, no mês de maio, né, 0,76 centavos de rendimento, que com relação à cota de mercado deu um yield de 1,10, uma rentabilidade assim muito, muito boa, né, isento de imposto de renda. Sobre o IGPM, né, o IGPM no período subiu um pouco, o IGPM tem avançado um pouco, né? A gente está aí teve 0,89, né? A variação ainda em 12 meses ela é negativa, mas é uma tendência, né, que o GPM fique positivo.
Aqui é um outro quadro também que eu acho muito interessante, né, que é a evolução do patrimônio do fundo, né, os meses, os últimos 12 meses, o valor da cota, a distribuição de rendimentos, né, por cota, cota de mercado. Então, são várias informações aqui que são muito interessantes para os cotistas avaliarem o fundo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, esse coluna do patrimônio aqui, a gente percebe que entre fevereiro e março nós tivemos uma redução no patrimônio líquido do fundo, isso nós já abordamos no relatório do mês de março, mas acho que vale a gente relembrar, né, porque existem algumas operações na carteira do fundo que a gente vai falar mais à frente, detalhar melhor, que elas estão com waiver, né, e com alguma carência de pagamentos, e esses ativos eles foram ajustados a preço de mercado, ou seja, o administrador, né, ele remarcou esses ativos, né, dando uns compras ágeis, trazendo esse valor para a realidade de mercado. Então, a gente acha que esse movimento é interessante porque traz para o patrimônio do fundo que os ativos efetivamente valem, né? E quando a gente olha para esse patrimônio, do que os ativos efetivamente valem, né, com a cota patrimonial aí em torno de R$ 88, quando a gente compara com a cota de mercado, né, que nesse mês fechou aí 69,39, a gente percebe que tem um deságio muito grande em relação, né, à cota patrimonial. A gente enxerga aí uma oportunidade interessante, né, para os cotistas, até pelo próprio dividendo que tem sido efetivamente pago com consistência ao longo desses meses. A gente olha aí essa distribuição, né, como ela tem sido consistente, né? Nós não inventamos roda, nós não buscamos artificialmente, de alguma forma, de distribuir coisa que não é de direito ser distribuída, né? Então, isso é importante deixar muito claro também. Então, é uma distribuição sustentável que, com base nos rendimentos dos ativos do fundo, e que a gente tem tranquilidade de falar que é bem consistente, né? E a gente acredita que esse momento de oportunidade vai chegar um momento que ele vai passar. Então, entendendo a dinâmica do fundo, conhecendo os ativos que fazem parte da carteira, aí eu acho que é interessante para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades, né? Uma distribuição efetiva também mensal, como que considera aí o valor da cota patrimonial versus o que foi distribuído, um dividend yield de mercado, como eu falei, acima de 1% nos últimos meses, né, ali, ou bem próxima de 1%, então é uma distribuição muito interessante. Quando a gente compara com o CDI líquido, né, a gente percebe também como o fundo ele consegue agregar resultado, né, de uma rentabilidade interessante. A gente compara com o IGPM também, o que a gente excede do IGPM. Então, é uma tabela muito interessante para os cotistas também estarem familiarizados com ela, e nós estamos aqui à disposição para fazer qualquer esclarecimento sobre ela, né? Então, sobre a distribuição de rendimentos, a gente percebe aqui, como eu falei, né, a gente tem já há 12 meses, né, um patamar ali de distribuição, né, entre 80 e 70, né? A gente, com os dias úteis também, isso acaba influenciando, como eu falei. E quando a gente olha isso pelo valor de mercado, a gente percebe ali que realmente o fundo está entregando um resultado, uma distribuição muito boa, né, em relação ao valor de mercado. Então, é uma oportunidade que a gente acredita que faz muito sentido, né? Bom, aqui a gente fala sobre a distribuição dos rendimentos, como que essa distribuição é feita, né? No final das contas, a gente faz uma distribuição considerando os 12 meses, né? E aí faz uma taxa equivalente por mês. Eu acho que é interessante também dar uma olhada nessa descrição de como é feito esse procedimento.
Aqui um pouco do o que foi, né, a distribuição em correção monetária e juros, então a gente busca ser bem transparente, colocar essas informações bem claras, né? Aí a gente entra um pouco na composição da carteira do fundo, né? A gente percebe, né, aqui no canto direito uma setinha, né, numa coluna chamada status, que esse tiquezinho verde, mais à frente eu vou mostrar ali a descrição desse, mas esse aqui é um ativo que está em dia, né, com suas obrigações. A gente percebe também que a carteira é bem pulverizada, bem diversificada, né? Tem o maior ativo, a maior concentração no ativo é 6,59 da carteira. Então, assim, uma carteira que tem excelentes ativos, né? A gente tem muita tranquilidade de falar isso. Uns ativos também que a gente tem assim um pouco mais de risco e taxas compatíveis com esses ativos com um pouquinho mais de risco, né? E tem uns outros ativos que estão passando por um momento ainda de ajuste, né? Como é o caso aqui, por exemplo, do Crivan, o WAM, né? Que foi concedido um waiver de juros em principal, volta a pagar em janeiro de 2025, né? Então, esses ativos que têm essa peculiaridade, ele tem aqui uma informação, uma exclamação, né? Para chamar a atenção do investidor. Mais à frente, a gente coloca essas informações também num quadro específico, detalhando qual é a situação de cada um deles, tá? E quando o ativo está inadimplente, efetivamente, a gente tem aqui um X em vermelho também, com a intenção de ser mais transparente possível e de colocar todas as informações para os cotistas, né, e os investidores para que possam tomar a decisão com bastante consciência. Então, uma carteira bem diversificada com diversos ativos, né? Aqui a legenda que eu estava comentando, né? Então, é interessante avaliar isso, né? A composição da carteira, a gente busca, né, atualmente 100% de CRIs, né? A gente busca desfazer dos ativos dos fundos de investimento que estão na carteira, mas buscando um melhor momento para desfazer dessas posições. Majoritariamente, a carteira é composta por IPCA, né? 78,8% da carteira, IPCA. Nós temos uma baixíssima exposição à série subordinada e mezanino. As séries que existem no carteira do fundo são com mais de 99% da carteira série sênior, né? A distribuição geográfica, né? O LTV da carteira. Então, são informações que a gente traz para que o cotista tenha todas as informações que a gente julga relevante para tomar decisão e para acompanhar o investimento que foi realizado, né? E aí a gente entra no comentário de maio, né, que aí o Becri, né, encerrou o mês com 48 milhões em caixa, 8,69 do patrimônio, um valor de 4,76 milhões foram distribuídos em rendimento, né? Estamos analisando dois CRIs, né, que estão em fase de estruturação, que devem consumir aí em torno de 20 milhões desse caixa, né? Estamos buscando ativos que têm uma sólida condição, né, de garantias, ativos que trazem mais conforto para os investidores, para que a gente consiga é, é, voltar, né, com esse valor patrimonial, um valor de mercado próximo ao valor patrimonial, né? A gente acha que há uma distorção muito grande, né, que há uma oportunidade de se alocar em cotas do fundo, né? Mas esse trabalho de ajuste da carteira também tem sido feito, né? A gente está buscando ativos que paguem uma boa taxa de retorno, mas ativos também que tenham excelentes garantias e que tenham essas garantias têm as liquidez necessária para nos dar conforto para aportar recursos nesses novos CRIs. Por isso, ainda está em fase de análise e espero que a gente consiga no próximo mês ou nos próximos meses já aplicar bastante parte desses caixas, né? Distribuição,
como eu falei, de 76 centavos, o dividend yield de 1,10, 29% foi correção monetária e 71% juros, né? No dia 17/6, aqui a gente traz uma informação, né? Foi aprovada a Assembleia a alteração do vencimento do criado, né? Que passou do mês 6 agora para o final do ano. Né? É um CRI que já está acabando, ele acabaria agora, no meio do ano, mas foi solicitado, né, pelo devedor uma extensão de 6 meses para que esse processo final do CRI, para que não tenha que vender ativo a qualquer preço para honrar o compromisso. Para nós, acho que não fez tanta diferença, porque o CRI tem pago em dia suas obrigações, tem ativos que estão dados em garantia, né, que são bastante interessantes, então concedemos aí essa prorrogação de 6 meses para esse vencimento e o fundo continua recebendo pagamento mensal de juros, como tenha feito até então, né? Com relação ao CRI, né, BR Distribuidora, né, esse CRI ele é um CRI que está inadimplente, né? Em maio, né, foi aprovada a contratação de uma empresa especializada para levantar a situação patrimonial dos fiadores da operação, né? Esse CRI ele conta com a garantia de fiadores e nós estamos avaliando, né, o melhor caminho a seguir, né, para executar ou não esses fiadores, depender desse levantamento que está em curso, né? Então, aí, os demais itens da ordem do dia, né, foram suspensos. A Assembleia deve ser reaberta 19/7, né? Então, esse CRI está na situação ainda de inadimplência, né, que a Vibra Energia, unilateralmente, ela tomou essa decisão de não pagar mais o aluguel. Eu acho que os cotistas têm acompanhado, né, esse desenrolar desses fatos, não só aqui por nós, mas também na mídia, né, mídia especializada, que foi uma decisão que a gente acha que realmente não se sustenta, né? Estamos buscando a melhor maneira de seguir, de defender os interesses dos cotistas, dos crisistas, mas ainda nós não temos, né, como afirmar o desenrolar desse caso. Por isso, a gente está tomando as medidas cabíveis de levantando a situação dos fiadores para tempestivamente tomar as melhores decisões, né? Bom, como eu falei, tem às vezes alguns meses a gente tem mais atualizações, às vezes tem um pouco menos atualizações. Nesse mês, em relação aos ativos, foram essas atualizações, né? Fala um pouco também sobre o GPM, que apresentou a variação positiva de 0,89, né? É um pouco um panorama de inflação, que a inflação é importante, né? Que acompanhar, porque é a base de taxa de juros, né? A inflação, na verdade, a taxa de juros é o remédio para combater a inflação. A inflação parece estar desancorando, né? E isso, de certa forma, impacta os ativos, né? E principalmente as distribuição também, que a inflação influencia na distribuição dos rendimentos, né? E aí um convite, né, que a gente sempre deixa aqui é convidar os cotistas, reforçando, né, para se cadastrarem no mailing list, né? E para terminar o relatório, a gente sempre apresenta uma atualização, uma fotografia desses ativos que estão com algum problema, algum tipo de waiver, inadimplente ou em renegociação, né? Então, a gente tem o quadro resumo dessa situação toda desses ativos. A BR distribuidora ele está inadimplente, né, o percentual na carteira, né, e aí uma atualização que o imóvel cujo laço de locação, cujo contrato serve de laço para operação foi arrematado pela própria locatária, que é a Vibra, e conforme ela anunciou, né, o aluguel deixou de ser pago a partir de maio. Então, nós colocamos aqui, já informamos a respeito da Assembleia, que vai acontecer no dia 19/7, para deliberar sobre os caminhos a serem seguidos para esse ativo, né?
Circuito de compras também já foi, no mês de março, aprovado na Assembleia a concessão de waiver de 60% dos juros para 2024, 75% dos juros em 25, e a partir de 26 os juros retornam, né, para os 100%. E também foi aprovado uma postergação do vencimento para 2040, né? Está nos relatórios, salvo engano, de abril, de maio, de março, desculpa, provavelmente março, e ali a gente detalha um pouco melhor, né? Então é interessante também dar uma olhada nesses relatórios anteriores, né? O GVI também é um ativo, né, que ele passou por um processo, né, de assembleia, e aí houve uma alteração também do vencimento, uma redução de taxa, né, tanto o GVI quanto o circuito de compras, nós nos posicionando de forma contrária a essa aprovação, mas a Assembleia dos Cotistas né, aprovou essas alterações. Cricroton, né, a gente está também aí com esse caso de inadimplência, né, devido a empresa ter devolvido as chaves, né, e entender que esse processo do CRI não precisaria pagar multa em função das benfeitorias que fez. Então, recorreu ao tribunal arbitral para contestar o contrato de locação atípico. Então, a gente também refuta essa tese, a gente acha que é uma tese frágil e que a gente, embora tenha esse processo de desgaste que é muito ruim, mas a empresa teve essa atitude, né, que a gente não concorda, mais uma vez, que a gente acha que não é a adequada, né, o contrato existe para ser cumprido, que no final das contas a gente vai conseguir, né, garantir os direitos dos crisistas, né, seja por uma via ou por outra, mas atualmente o CRI encontra-se inadimplente, né? O Scanix também é um CRI que a gente tem em carteira, que passou por um processo de inadimplência, foi renegociado, houve um descumprimento de prazo e nós voltamos para a execução, né, judicial das garantias, né? E o CRI-WM também passou por um processo de assembleia, está com waiver de juros e amortização até janeiro de 2025, né? Então é isso, pessoal, que a gente queria falar sobre o relatório, apresentar o relatório para vocês. Eu vou parar o compartilhamento e ficar à disposição para esclarecer qualquer uma das dúvidas. Mano, acho que aquilo que você falou também lá no começo, esse mês assim, a gente não tem... João, não sei se é só para mim, mas está um pouquinho baixo. Você pode falar um pouco mais alto? Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Não, eu estava comentando aqui que acho que é um pouco daquilo que você falou esse mês, a gente não tem grandes novidades aqui para passar, né? E a sua explicação foi bem completa, acho que até por isso não tem dúvidas aqui. Assim, teve uma pergunta aqui, mas acho que você já meio que respondeu, que é sobre os ativos com waiver. Você tem algum fato novo para relatar? Então, a princípio não, a gente não tem fato novo para relatar. Do que foi acordado em assembleia até então tem sido cumprido, né, pelos devedores, pelos ativos. Então a gente não tem fato novo para relatar. E esses ativos que estão tanto o Croton, né, o Anhanguera, quanto o BR Distribuidor, eles estão, o Vibra, né, estão ali correndo em segredo de justiça. Então a gente não tem tantas atualizações assim para passar, né? Infelizmente, a gente acompanha, né, junto com a securitizadora, mas a gente não tem ali o dia a dia do que está acontecendo no processo, que nós não somos parte, né, parte da securitizadora. Tem mais Surgiu uma nova, alguma? surgiu uma nova pergunta aqui enquanto você estava falando, perguntando assim: se o GPM variou positivamente, qual o motivo da queda do rendimento em relação ao mês anterior? Seria inadimplência do BR Distribuidora que pesou?
Não, não. Na verdade, se a gente olhar o relatório, o percentual de IGPM que nós temos na carteira ele é relativamente baixo, né? Meu ponto de vista, o que efetivamente impactou a distribuição de rendimentos ser um pouco menor foi esse mês ter um dia útil a menos do que o mês anterior, né? Mas nós não tivemos nenhum caso de inadimplência, todos os ativos, né, pagaram, salvo aquelas exceções que a gente já comentou que tem waiver, né? Mas nós não tivemos nenhum tipo de problema com os ativos da carteira, não. Tem uma outra pergunta aqui com relação ao CRI-XP. O cotista, né, comenta que ele considera a taxa do CRI baixa, né? E perguntou se podia comentar um pouquinho sobre esse CRI aqui, sobre a taxa, o valor da taxa ser baixo, né? Assim, só para lembrar que na época que a gente comprou o CRI, a taxa de juros também, a própria Selic não estava nesse patamar de agora, né? Desde 2021. É, então, os ativos, né, na carteira, eles refletem muito ali aquele momento de taxa de juros também que a gente está vivenciando, né? Quando a gente tem ali, por exemplo, uma inflação, nós tivemos uma taxa de juros mais baixa, uma inflação mais controlada, e que as NTN-Bs estavam com um prêmio menor, os ativos eles foram, por ser um crédito privado, tiveram um prêmio ali em relação ao título público, né? Mas o cenário ele é dinâmico e de lá para cá nós tivemos sim, uma deterioração de algumas questões importantes, né? O mercado atualmente, por exemplo, ele tem colocado muito peso, né, nas contas públicas, né? Assim, a sensação que dá é que parece que há um descompasso entre a questão, uma vontade de efetivamente ter um compromisso de se cortar gastos, né? Então, o mercado lhe coloca prêmio nisso, né? O preço, o mercado internacional também. A gente vive um outro momento com taxas de juros na principal economia do mundo, né? Também em patamares muito elevados, né? Que historicamente. Então, esses momentos, né, do mercado, ele acaba influenciando as taxas que você compra os ativos naquele momento, né? Então, por isso, às vezes, um ativo ele tem, né, foi adquirido com uma taxa menor, outro com uma taxa maior, né? Mas aí você tem que comparar também o nível de risco de cada um dos ativos, né? Então, a grosso modo seria isso, né? Essa que seria a dinâmica dos que acontece com os preços dos ativos quando a gente vai adquiri-los, né? Perfeito. Tem uma nova pergunta aqui também, em relação aos CRIs que estão inadimplentes, né, ou com waiver, enquanto o rendimento estaria maior se eles estivessem pagando normalmente, né? Estaria girando em torno aí de 9 a 10 centavos a mais, aí, pelo menos. A média seria essa. Em torno de uns 10 centavos a mais, né, João? Isso aí. É. Então, a gente Comentar mais alguma coisa? espera. Pois não, João? Não, eu ia falar, não sei se você quer comentar, tem alguma coisa para complementar em relação a isso aí. Você Não, pode não. perguntar a próxima. Eu acho que, bom, você é um camarada que acompanha de perto ali o rendimento dos ativos, que esse mesmo, essa a gente já havia comentado um pouco, né, conversado, em torno desses 10 centavos mesmo. Agora, é, vai precisar de um tempo para maturar esses waves e tal. Vamos ver se a gente consegue efetivamente que esses ativos retornem a pagar. A gente tem esperança que sim, né? A gente acredita que o cenário estando mais ameno, né, um pouco mais favorável, a economia tem surpreendido, né, o crescimento, mas a gente efetivamente precisa de um ambiente econômico mais amigável, né, para os ativos, né, de uma maneira geral. Taxa de juros mais baixa, menos ruído com o governo, um pouco mais de compromisso com as contas públicas, né, e eu acho que aí a gente tem teria assim, drives positivos para esses ativos valorizados.
Mais uma pergunta aqui é se a gestão tem estudado a aquisição de novos CRIs. Tá no radar aí, aquisição de novos CRIs pela gestão. Sim, a gente tá estudando, conversando com alguns parceiros, vendo possibilidades. Como eu falei, a gente está buscando nesse momento ativos que sejam mais resilientes, né, aos cenários econômicos mais diversos. A gente está num momento ainda mais estressado, né, taxas de juros mais elevadas, embora a economia ainda está mostrando sinal de resiliência, de crescimento, né? Taxa de desemprego relativamente baixa, né? Mas a gente busca fazer a carteira, trazer ativos para a carteira que tenham, que sejam mais resilientes a esses cenários, né? De adversidade. Então, a gente tem buscado, por exemplo, um desses ativos é um termo de obra, que tem garantias interessantes, aval do sócio, fiança, né? Então, obviamente que não é só isso que a gente precisa avaliar outras nuances da operação, mas isso é o ponto de partida, né, básico, né? Que a gente precisa sim ter ativos que vão trazer rentabilidade, mas também que tem que ter a segurança necessária para que esses momentos de diversidade, porque acredito que o fundo ele já está com uma cota excedente de ativos que não deveriam que não performaram adequadamente como planejado inicialmente, e a gente não quer ter mais surpresas desagradáveis. Mas acho que não tem perguntas, não. Se você quiser fazer as considerações finais aí. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, né, a todos pela disponibilidade de estar aqui na sexta-feira para nos ouvir, né? Espero que compartilhem, né, esse momento, que convidem outros cotistas também para conversar conosco, para tirar todas as dúvidas, né? Façam sugestões, né? Hoje, essa semana mesmo, nós tivemos uma sugestão interessante, coisa simples, né? De colocar links das lives que nós fizemos no relatório. Eu não vejo problema em fazer disso e atender esse pedido. Então, assim, se tiver sugestões, a gente está aqui aberto a atendê-las, tá? Tá bom? Então, assim, desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima. Muito obrigado pela presença.